Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que traz bênçãos, livramento, salvação, sucesso. Quando eu falo em sucesso, não é grande sucesso, se é o sucesso de Deus na minha e na tua vida. A gente vai ter o que Ele quer. A gente vai ser abençoado da forma dele. Mas somos mais do que vencedores. Nosso sucesso é forte, é grande, é poderoso, porque vem do alto. Amém? O segredo é estar na porta, é estar obediente a Ele, é estar atento à mensagem dEle. Porque Ele disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Se for fiel no pouco, Ele coloca no muito. Mas é necessário a obediência. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando a história de Davi. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Um homem que errou em algumas vezes, mas sempre teve o coração direcionado ao Senhor. Quando errou, pediu perdão, passou pelo conserto, mas era fiel ao Senhor. Vamos aprender com Davi o que é servir a Deus? Tenho certeza que a história de Davi, em algum momento, em alguma situação que ele passou, se identifica comigo e com você. Hoje vamos aprender e ouvir a voz do Mestre em 1 Samuel 18, do 1 ao 6. E depois terminaremos com Provérbio 18, 24. O título é Deus tem amigos para a sua vida. Você pode estar se sentindo só, de alguma forma abandonado ou abandonada, mas continua orando, porque Deus tem amigos para você. E o nosso grande amigo primeiro é Ele. Amém? Ele faz tudo. Ele livra, Ele abençoa, Ele protege, Ele orienta, Ele mostra o mal, mas Ele faz coisas tremendas. Ele mostra e dá livramento, porque Ele é grande e poderoso. 1 Samuel 18 fala da amizade de Jonathan para com Davi. Entendeu o título? Que Deus tem amigo para você, para a sua vida e para a minha. É evidente que temos que orar, porque quem conhece o coração é o Senhor. Mas quando a gente ora, quando a gente pede, Ele manda, Ele mostra, Ele coloca, Ele honra, Ele sabe fazer. Glória a Deus. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, e ainda a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. Que amizade linda, né? Quando Jonathan começou a ter uma afinidade com Davi, porque Davi, depois que matou Golias, foi servir ao rei, e Jonathan era filho do rei. E ali o Senhor criou uma amizade linda, porque lá na frente, Davi ia precisar de Jonathan. Tudo que Deus faz tem um propósito. Sempre eu falo que diz lá em João 13:7, que Jesus disse aos discípulos, o que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. Então, tudo que acontece na minha e na tua vida, existe um propósito de Deus. Porque Ele é perfeito, Ele é glorioso, Ele conhece o dia de amanhã, Ele vê no escuro, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Ele se inclina para ver a terra. Os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Ele conhece quem está na luz, quem está nas trevas. Ele é grande demais. E Jonathan, a alma dele se ligou à alma de Davi. Já era um propósito do Senhor. Está se sentindo só? Continue orando, porque Deus tem amigos verdadeiros para você. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. A partir daquele dia que Davi matou Golias, Saul não permitiu que ele voltasse para a casa do seu pai. Ficou no palácio. Muitas vezes Deus promete uma bênção e a gente acha que vai ser da noite para o dia e vai ser só flores e não vai. Porque a gente sabe que com Saul, a vida de Davi com Saul não foi fácil. Mas o Senhor já tinha um amigo de Davi, que era Jonathan, o filho do rei. E ali ele começou a trabalhar para o rei, ser seu servo no palácio, Davi.
mas o Senhor, desde o início, estava trabalhando. Ele sabe trabalhar. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe trabalhar. Descanse. Jonathan e Davi fizeram aliança porque Jonathan o amava como a sua própria alma. E Jonathan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Olha que coisa linda! Até a roupa, até o arco, Jonathan deu a Davi. Não faz sentido o filho do rei, de repente, ter uma amizade tão fina com alguém que está chegando? Tudo bem que matou o Golias, mas estava chegando. Precisava de mais afinidade. Mas o Senhor tem suas formas de trabalhar. A Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó e disse a Moisés todas as vezes, vai lá, mas o coração dele está endurecido, que eu endureci. Então, do jeito que ele endureceu, ele amolece. A Bíblia diz também que ele tira coração de pedra e coloca coração de novo. Coloca um espírito novo, um coração novo, para a glória de Deus. Então, ele tem as formas de trabalhar. Que eu e você não duvide, que eu e você não perca a fé, que eu e você esteja constantemente ligado ao Senhor. Porque o Senhor é tão lindo. Deus sabia as lutas travadas que Davi ia ter com seu pai, Saul, mas já colocou Jonathan na vida dele. E ali Jonathan já começou dando seus pertences pessoais a ele, fazendo aliança com ele, porque ninguém atrapalha os planos de Deus. O inimigo pode até colocar o dedo, mas é só para cair, porque o Senhor é perfeito. Ele manda nos céus e na terra e no inferno, e em todo lugar. Ele tem a chave da morte e do inferno na mão. Tem poder maior que esse? Não duvido o poder de Deus na sua vida, nem eu, porque Deus é grande e poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos do servo de Saul. Veja que aqui a Bíblia diz que Saul promoveu, e ele começou a ser responsável por homens de guerra. Mas a Bíblia também diz que Davi agia com prudência. Independente da situação que você está, você tem que agir com prudência. É necessário fechar a boca. Ah, Beto, eu tenho razão, fecha a boca, porque quem dá razão a crente é Deus. Haja com prudência. Onde você está, pelo cargo maior que você esteja na mão, haja com prudência, porque Davi agiu com prudência. Sucedeu, porém, que vindo ele, quando Davi voltava de ferir os filisteus, veja que Davi foi para uma guerra e feriu os filisteus. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumento de música. Veja que ali as mulheres saíram cantando, glorificando ao Senhor pelos filisteus que Davi feriu. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Veja que essas mulheres não foram sábias. Elas pegaram e disseram que o rei feriu milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares, o dobro. E ali, com aquela falta de prudência daquelas mulheres, o rei Saul com certeza não gostou daquela colocação, daquele exemplo. Existem pessoas que não têm prudência, que exaltam outras pessoas na frente de outros que é mais do que ele ou que ela. Vamos ter cautela, vamos saber o que falamos, porque às vezes traz consequência. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Então ele não gostou, ele se assustou, né? Porque disse: Davi vai tomar meu reino, por conta de palavras mal colocadas.
Vamos ter prudência com o que falamos. Vamos buscar o Senhor para nos dar orientação, sabedoria e discernimento, para que a gente não venha trazer problema para os outros, nem para a gente. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Aí Davi ali e Saul começou a ver ele com maus olhos. A culpa não foi de Davi, foi das músicas daquelas mulheres, do cântico daquelas mulheres. É necessário que a gente tenha prudência. É necessário que a gente saiba orar. É necessário que muitas vezes a gente feche a boca, independente de o que está passando. Porque quem vai te justificar, quem vai trabalhar por você, quem vai mandar amigos para você, é o Senhor. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa de Davi, tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Veja que o espírito maligno que veio da parte do Senhor começou a incomodar, né? Saul ficar sem paz. E diante daquele espírito, Saul teve tanta ira que estava com a lança para matar Davi. Mas o Senhor dá livramento. O Saul da vida, o Senhor sabe administrar, o Senhor sabe cuidar. Mas por que esse espírito maligno veio da parte do Senhor? Pela desobediência de Saul, pelo eu de Saul. É necessário ter humildade, é necessário obedecer ao Senhor, para que não venha espírito mau para afligir a nossa alma. Vamos buscar o Senhor, nada de ter inveja das pessoas, nada de desobedecer ao Senhor, porque isso traz consequência para a nossa própria vida. É necessário que a gente esteja vigilante, é necessário que a gente faça o bem, porque espíritos maus estão ao derredor daquele que dá brecha para que ele venha atormentar. Saul atirou com lança, dizendo: enclavarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Aqui não diz que Davi se vingou e jogou a lança de volta, simplesmente se desviou. Aquele que falou mal de você, se desvie, vá embora. Não fique comprando conversa e vendendo, e levando e trazendo, porque isso vem da parte do mal. Não dê resposta, fique em silêncio, se desvie do mal e vá orar, porque Davi tinha prudência. Temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Saul estava temendo a Davi, porque ele via claramente que o Senhor era com Davi. Mas por que o Senhor não era com ele? Se retirou dele? Pela desobediência, pelas maldades, pelo eu, pela desobediência a Deus. Porque às vezes a pessoa não obedece a Deus porque se acha muita coisa. Nós somos pó e cinza. O grande na minha e na tua vida é o Senhor. E Davi entendia muito bem isso. Veja que quando ele foi vencer o Golias, ele não disse que esse é o nome dele. Ele disse no nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando a gente tem consciência que Deus manda na vida da gente, hora nenhuma a gente se acha alguma coisa. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Mais uma vez aqui, diz que Davi andava com prudência, e o Senhor era com ele. Quando a gente anda com prudência, quando a gente pensa antes de falar, quando a gente ora, quando a gente louva, quando a gente pede direção ao Senhor, estamos com prudência. Davi estava enfrentando uma grande luta com Saul, mas tinha prudência. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas o segredo é prudência. Como eu e você somos falhos, é orando, jejuando, louvando, lendo a palavra, diante das adversidades, para o Senhor dar prudência. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Veja que Saul tinha receio de Davi, porque via que Davi era prudente, via que a graça do Senhor era clara com Davi. As pessoas sabem quando a gente é ou não é do Senhor. Tenha calma e fique no seu lugar, porque até aquele seu inimigo sabe disso.
Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Veja que aqui todos amavam a Davi. Por quê? Porque Davi agia com prudência. Porque Davi tinha um espírito excelente. Porque Davi, onde botava a mão, as coisas aconteciam de boa. Por que isso? Porque o Espírito de Deus era com ele. Então é necessário, irmãos, que a gente haja com prudência. É necessário que a gente constantemente busque a face do Senhor. É necessário que a gente ore, que a gente leia a palavra, para que o Senhor nos dê direcionamento, hora de falar e hora de calar, hora de recuar. Tudo isso é prudência. E só quem pode dar isso ao ser humano é Deus, porque a gente é falho, a gente nasceu do pecado, mas temos uma carne pecaminosa. Mas quando estamos lutando, buscando a face do Senhor na palavra, sendo adoradora dele e adorador, pode ter certeza, pode vir o que vier, mas ele está com a mão de livramento. Ele está mandando anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Como diz Salmo 91:11, que ele envia anjo ao nosso respeito para guardar, livrar de todo o mal. Salmo 91:7 diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nada nos atingirá. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 91 também diz que a gente se esconde debaixo das suas asas, do seu esconderijo, quando agimos com prudência. Quando oramos para ter amigos leais, isso é prudência, porque o Senhor sabe. Muitas pessoas que ele afasta é porque ele sabe que não vai servir de bênção, mas ele tem o Jonathan dele para você e para mim. Glória a Deus. Aqui em Provérbios 18:24, olha que versículo lindo, o Senhor está falando comigo e com você. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. E esse amigo mais chegado do que o irmão era Jonathan, filho de Saul, na vida de Davi. Saul já não tinha o Espírito de Deus. Saul tinha Davi como inimigo dele. Saul várias vezes tentava fazer o mal a Davi, mas o seu filho, o seu sangue, era amigo de Davi. Porque Davi era um homem que agia com prudência. Davi era um adorador do Senhor. Davi estava esperando no Senhor. Davi obedecia ao Senhor. Tudo que Davi fazia, ele consultava o Senhor. Isso é uma orientação, isso é um exemplo, isso é um despertamento para mim e para você. Vamos lutar para ser um Davi. Vamos lutar para constantemente estar na presença do Mestre. Vamos lutar para ler mais a Bíblia e dizer: Senhor, me ajuda a ser um Davi, me ajuda a ser uma Ana de oração, me ajuda a ser um Abigail prudente, que o Senhor dá as armas certas. Porque o Senhor é santo, é bom. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta? O Senhor, do pecado, da mentira, da maledicência, da prostituição. Ele liberta porque ele é a verdade. Mas para ele libertar, precisamos querer. Precisamos também fazer nossa parte. Porque ele fugir da aparência do mal. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Davi fugia da aparência do mal. Aqui eu li, vocês ouviram, que Davi se desviou porque Saul jogou uma lança para matar Davi, na hora que o espírito mal atacava Saul. Mas Davi não foi com a mesma moeda. Afinal de contas, Davi agora era um guerreiro, matou Golias. Ele não fez isso, porque ali não era inimigo dele. Ali era Saul, o rei, o qual ele devia obediência, e ele sabia que não era Saul, era o espírito mau que estava por trás de Saul. Tenha sabedoria para você entender quando a pessoa quer lhe afrontar, quer lhe atingir, que não é ela, é o que está por trás dela. E quando você entende isso, é prudência que vem da parte do Senhor. Quando você entende isso, você vai adorar o Senhor. Quando você entende isso, o Senhor manda amigos para mim e para você. Quando a gente entende isso, grandes são os livramentos do Senhor nas nossas vidas. Amém? Essa história de Davi é linda. Amanhã continuaremos para a glória de Deus. Não esqueça, Deus tem amigos para a sua vida. Deus tem amigo para nossas vidas.
pessoas leais para a glória de Deus. Só espere. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.